Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 24 de maio, segunda-feira, e vamos refletir sobre o domingo de ontem, quando celebrávamos a solenidade do Pentecostes, essa festa em que recordamos a vinda do Espírito Santo, prometido por Jesus e derramado sobre os discípulos. Espírito este que dá a vitalidade da Igreja e da nossa interioridade religiosa. Bora refletir? Minha reflexão terá dois grandes momentos. No primeiro momento, vamos falar sobre de onde vem o Espírito, e no segundo momento, para onde nos leva o Espírito, ou como orar no Espírito Santo. A nossa fé nos ensina que nosso Deus é uma trindade. Deus é um só, uma realidade única, orgânica, mas essa realidade única é composta da relação de três pessoas divinas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aprendemos com a nossa tradição de fé que o Espírito Santo, ele é dado da parte do Pai e do Filho. O Pai ama o Filho ama o Pai. E o amor de um pelo outro, o amor que flui de um para o outro, é o que chamamos de o Divino Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele é essa comunhão de amor, esse vínculo entre o Pai e o Filho. Mas em relação a nós, o Espírito, ele é a vida divina que o Pai e o Filho transbordam da sua relação. Então, os dois nos derramam da comunhão que tem um com o outro, o seu próprio vínculo, a sua própria força, o seu próprio ímpeto divino, que é o que nós chamamos de Espírito Santo. No Antigo Testamento, às vezes aparece essa expressão, o Espírito de Deus. Quando essa expressão aparece, na verdade, do ponto de vista exclusivamente do Antigo Testamento, ainda não se está falando do Espírito Santo que Jesus nos revelou. Está se falando do Deus, o Javé, né? O Deus único, em que acreditavam os homens bíblicos, o Deus único que se manifesta no meio da história, entre os seres humanos. Esse seria o Espírito de Deus. É o próprio Deus, o Deus único, agindo. Mas no Novo Testamento tem uma outra conotação. O Espírito de Deus não é o Pai agindo, mas é o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, agindo em nome do Pai e do Filho. Eu vejo que há uma pequena diferença, fundamental, é claro, mas uma diferença de compreensão ali no texto, uma compreensão literária, que precisa ser levada a sério. Não é a mesma coisa. E quando nós lemos o Antigo Testamento e vemos o Espírito de Deus, nós interpretamos, é claro, à luz do Novo Testamento, como sendo essa pessoa divina que os homens do Antigo Testamento não conheciam. De todo modo, veja, o Espírito ele é dado pelo Pai e pelo Filho, para que nós participemos da mesma relação que os dois têm. A solenidade de Pentecostes, ela encerra o tempo da Páscoa. É a última festa do tempo pascal e ainda é tempo pascal, porque ela faz com que a Páscoa de Jesus seja a nossa Páscoa. Que a vida nova que Cristo, morto e ressuscitado, alcançou, seja também a nossa vida nova ao participarmos da sua morte e da sua ressurreição. No Pentecostes, podemos dizer que a Páscoa se completa. Se completa porque ela chega a nós, e ela chega a nós no Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é aquele que realiza a Páscoa nos nossos corações. É aquele que nos faz morrer com Cristo, sermos com Ele sepultados
para com ele ressurgirmos. É a simbólica do batismo, morrer nas águas e ressuscitar como uma nova criatura. Mas quem faz isso não é a água enquanto matéria, é o Espírito Santo, que é simbolizado e se faz presente naquela água abençoada da pia batismal. O Espírito então vem de Deus, vem do Pai e do Filho, chega a nós, nos salva, toca os nossos corações, nos traz a Páscoa do Senhor, nos faz participantes do mistério divino. O Espírito Santo vai nos conduzindo a Deus. A nossa tradição também procura mostrar que cada pessoa da Santíssima Trindade, apesar de não agir de modo autônomo, a Trindade sempre age conjuntamente, mas costuma-se atribuir, a partir da experiência que se vai tendo, determinadas ações mais a uma pessoa divina do que a outra. Então, atribui-se ao Divino Espírito Santo a obra da santificação. Então, o Espírito vai nos conduzindo ao Pai e o Espírito vai também nos configurando a Cristo. Já que ele é o Espírito que vem dos dois, ele também nos leva para os dois. Assim como flui entre o Pai e o Filho, ele flui entre o céu e a terra. Ele comunica, ele gera intercâmbio, ele possibilita uma conexão de duplo lado, em que as duas partes ganham, o homem e Deus. O ser humano ganha sendo fortalecido interiormente, avivado espiritualmente, transformado existencialmente. E Deus ganha porque a sua glória, a sua alegria é que o ser humano viva. A glória de Deus é o homem vivo, já dizia Santo Irineu de Leão. Vejamos então que o Espírito Santo precisa ser sempre entendido como esse que vem de Deus e volta para Deus. Por que isso é importante de se saber e de se pensar? Ora, porque não são todas as coisas que acontecem dentro do coração da gente que podem ser chamadas de Espírito Santo. Eu posso rezar durante um bom tempo, me sentir muito bem naquela oração, mas aquele espírito e aquela oração podem não ser de Deus. Do contrário, eu posso viver momentos de uma certa tensão interior, de desconforto, e achar que aquilo vem de um espírito mau, ou que aquilo está me tirando da paz que vem de Deus, e aquilo pode ser o próprio Espírito de Deus agindo em mim, gerando aquela tensão interna, tensão positiva, mas que pela sensação ruim eu acho que não é positiva e que não vem de Deus. A questão que surge aqui então é: como saber que o Espírito vem do Pai e do Filho? Como saber que aquele Espírito que está me movendo realmente vem de Deus e que não é um espírito mau? E não falo aqui só do demônio, eu falo aqui de tudo aquilo que é mau e que nos movimenta. Maus sentimentos, maus pensamentos, maus desejos. Como não confundir os espíritos? Santo Inácio de Loyola vai nos propor um exercício muito importante, que é o exercício do discernimento dos espíritos. Ou que ele vai chamar de o exercício das duas bandeiras. Imaginando como numa batalha entre dois exércitos, em que há duas bandeiras, ou dois exércitos, dois times, um deles ligado a Deus e outro ligado ao espírito mau. Uma das coisas que a gente pode usar para discernir se o espírito realmente é de Deus é sabendo se ele vem de Deus e se ele volta para Deus. Essa é a grande questão. Porque eu posso até ter uma impressão de que ele vem de Deus, mas a grande pergunta que tem que ser feita é se ele me faz voltar para Deus. Porque, sejamos sinceros, a vida religiosa, a vida espiritual no sentido amplo, ela é cheia de sensações, de sentimentos, até de fantasias, porque a gente pensa coisas, imagina coisas.
Mas tudo isso pode não passar só de uma fantasia, de uma ficção, de uma projeção psicológica, e não propriamente um agir divino. Então, eu posso até ter uma primeira hipótese de que vem de Deus, mas a grande pergunta que eu preciso fazer é: isso me leva para Deus? Se a minha oração, se a minha participação religiosa, se a minha meditação, se a minha vida de igreja, se as minhas práticas de piedade estão me aproximando do Pai e do Filho, os nomes precisam ser dados, não é de Deus no sentido amplo, uma força cósmica, não, do Pai e do Filho. Se o Espírito me faz mais filho de Deus que é Pai, e se o Espírito me faz mais irmão de Jesus, que se irmanou da nossa humanidade, se o Espírito me faz amar e respeitar a Deus que é Pai, que me ama e que me criou, se aquele Espírito me faz ter um coração mais parecido com o de Jesus, e a minha vida vai se transformando em Jesus, então esse Espírito vem de Deus. Duas coisas, então, são importantes para a gente concluir esse raciocínio. A primeira, o Espírito Santo, aquele que Jesus prometeu e que derramou no Pentecostes, ele não vem de qualquer lugar. Ele vem do coração do Pai e do Filho. E nós precisamos desse Espírito, porque é ele a nossa Páscoa. É ele que nos realiza a Páscoa de Cristo em nossa interioridade. É ele que nos faz participantes de Jesus, que morreu e é vivo agora. É ele que nos vivifica. Mas para eu saber que o Espírito que está me conduzindo é esse mesmo Espírito, eu tenho que ver se ele realmente me reconduz às suas fontes, se ele me faz filho e se ele me faz discípulo. Se a minha prática religiosa me conduz a isso, então é realmente o Espírito Santo que me conduz. Se a minha prática religiosa não conduz a isso, então é preciso cuidar. Talvez outros espíritos estejam nos conduzindo. Em certo sentido, já começamos a responder a segunda questão, ou a encaminhar a segunda parte dessa nossa reflexão. Para onde nos leva o Espírito? Ele nos leva para Deus. Mas vamos tentar esmiuçar um pouco isso num raciocínio mais específico, mais orante. Como orar no Espírito Santo? Como deixar que o Espírito nos conduza à direção de Deus? Como ser conduzidos realmente por essa força vivificante, por essa pessoa divina e transformadora que é o Espírito Santo? Bem, aí vem essa expressão forte, orar no Espírito. Nós estamos muito acostumados a diversas práticas de oração que geralmente se confundem com duas coisas. Se confundem com palavras, então, para vários de nós as orações são palavras, ou então com técnicas, métodos de oração. No caso das palavras, nós pensamos no Pai Nosso, na Ave Maria, no Glória ao Pai, numa ladainha, numa determinada novena que a gente compra o livrinho e lê. Rezar para nós, em diversas circunstâncias, é ler ou falar, mas sempre palavras, palavras, palavras. No segundo caso, rezar é uma técnica em que nós seguimos um passo a passo, na espera de que aquele passo a passo nos garanta um encontro com Deus. Então, como num terço, em que nós começamos fazendo o sinal da cruz, crê em Deus Pai, Pai Nosso, 3 Ave Marias, 5 dezenas de Ave Marias, alguns mistérios a contemplar, ao final um Salve Rainha. Bem, isso é um caminho, um roteiro que se nos oferece. Há também um outro método chamado de leitura orante ou Léxio Divina, composto de 4 partes. Ler o texto bíblico, perguntar o que o texto bíblico está dizendo, perguntar o que o texto diz para a minha vida,
e, por fim, deixar que essa leitura espiritual me conduza à proximidade com Deus, a uma contemplação. Mas vejam que a oração, ela é muito mais do que só o que dizemos ou o que fazemos no horário da nossa prece. A oração é um ser conduzido no sopro do Espírito. Por isso, eu acho muito interessante que quem está começando a sua vida espiritual, ou para quem tem dificuldades na sua vida de oração, que antes de começar a usar esses recursos, que também são muito úteis e importantes na nossa caminhada de fé, das palavras e dos métodos, mas que antes aprenda a silenciar. Por quê? Porque o silêncio nos coloca na raiz do ser. De qual ser? Em primeiro lugar, na raiz do nosso próprio ser. O silêncio nos faz nos confrontarmos conosco mesmos. O silêncio nos impele a um encontro com o nosso eu desnudo, isto é, aquele eu mais profundo que nem sempre aparece na cotidianidade da vida. São aqueles pensamentos e aqueles sentimentos que, em geral, despontam, que aparecem quando a gente está de folga, de férias, quando a gente está na missa, quando a gente está numa conversa profunda com um amigo, com um padre ou com um terapeuta. É esse eu radical, esse eu que fica nas raízes, que aparece quando nós fazemos o silêncio. E quando aparecem as nossas raízes, é possível acessar outras raízes, que são as raízes de Deus plantadas dentro de nós. Vocês devem se lembrar naqueles desenhos animados em que aparece uma personagem que cava o chão da terra e cava tanto, vai tão fundo, que de repente ele vê que está do outro lado do mundo. Geralmente mostra o pessoal lá na Ásia, no Japão, na China, e de ponta cabeça. Uma imagem que aparece nos desenhos animados, né? Cavar, 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 chegar do outro lado e você está ali de ponta cabeça. Mas você vê que você volta para a terra. Só que você chega no outro ângulo dessa mesma terra, no outro extremo dessa mesma terra, quando você mergulha no fundo. É mais ou menos isso que acontece quando a gente reza. Quando a gente reza, a gente vai descendo nas raízes do nosso próprio eu, até que a gente chega no nosso próprio verso, no nosso contrário, que não é o nosso oposto. É uma dimensão pouco acessada, na maioria das vezes, na grande parte do nosso tempo, que é a dimensão da transcendência, onde Deus reside. Então, quando nós silenciamos, vamos tocando a nós mesmos em primeiro lugar. E num dado momento parece que nós tocamos Deus. Ou, para usar um termo que faz até mais significado teológico, religioso, é Deus quem nos toca ali. É Deus quem nos procura ali. Numa determinada passagem, Jesus vai dizer assim: não sois vós que rezareis. Não é você com a sua palavra que reza a Deus. É o Espírito que reza dentro de nós. Então, a oração no Espírito Santo é aquela oração em que Deus reza dentro da gente. Que estranho, não? E ao mesmo tempo, que fantástico esse mistério. De que não sou mais eu que rezo, não sou eu mais que componho frases e pedidos, mas é Deus quem vai borbulhando dentro de mim. E Ele mesmo vai cantando os louvores, e fazendo as súplicas, e enlevando o coração, em explodindo a alma em profunda mística. Essa, poderíamos dizer, é uma das formas da oração no Espírito. É claro que existem várias outras, né? Manifestações do Espírito Santo na nossa vida espiritual, mas é claro, eu estou propondo aqui uma dessas formas.
que, na minha experiência, na minha observação, pode ser muito útil para muitas pessoas que ainda não descobriram seus caminhos de oração. Rezar silenciando. O padre José Tolentino, um padre português, num livro chamado Um Deus que Dança, ele tem uma passagem que ele fala isso. Não rezes. Deixa que Deus reze em ti. Não caminhes. Fica parado. Deixa que Deus te encontre. Não fales. Deixa que Deus fale dentro de você. É deixar que as raízes do nosso ser cantem os seus louvores, sem forçar as palavras. Vejam, o mais difícil da oração não é tanto achar o que vamos dizer. O mais difícil da oração não é ficar ali um determinado tempo programado que nós estabelecemos. O mais difícil da oração é primeiramente acessarmos a nós mesmos. Porque é nesse lugar do acesso a nós mesmos, no silêncio, que Deus vai se manifestando e vai rezando em nós. Bem, o Espírito Santo é uma potência, é uma pessoa divina, mas para nós, na nossa experiência, essa pessoa se manifesta como uma grande força, uma potência de vida que nos renova, que nos impele, que nos faz criativos, que nos faz inovadores, que nos faz ir ao encontro das pessoas, sem julgá-las, mas com um desejo imenso de ajudá-las. O Espírito Santo precisa ser urgentemente conhecido e experimentado por todos nós. O Espírito Santo é o afeto da nossa vida religiosa. É ele que produz em nós os melhores sentimentos da fé. O Espírito Santo é a nossa paixão por Deus. O Espírito Santo é a nossa alegria de sermos cristãos. O Espírito Santo é uma das grandes pagas, dos grandes benefícios, dos preços que nós pagamos para viver uma vida correta em Deus. E ele é maravilhoso e transformador. Por isso, não deixe de procurar orar no Espírito. Não se contente com orações prontas. Procure acessar o íntimo do seu coração. Deixe que Deus reze dentro de você. Deixe que o Espírito cante no seu coração. Estamos começando mais uma semana, essa semana agora do tempo comum, iniciamos um novo tempo litúrgico. E durante essa semana eu quero convidar você a esse exercício espiritual. Separe lá o seu tempo de oração, sempre sugiro em torno de 10 minutos, se você puder ir mais do que isso, será muito bom. Vamos estabelecer aqui uma média de 10 a 30 minutos de oração. Se você conseguir fazer isso uma vez por dia, mas fielmente, vai te ajudar muito, muito. Estabeleça esse tempo dentro da sua possibilidade. Coloque lá o despertador para tocar. Abandone o relógio. Quando o despertador te avisar, você volta à vida, mas enquanto não te avisar, permaneça na oração. E o que você vai fazer ali? Você vai silenciar. Faça um sinal da cruz com fé, professando a sua fé, renovando a sua fé. Eu creio na Trindade, eu creio em Jesus. Faça o sinal da cruz com o máximo de afeto que vier no seu coração, com o máximo de fé e de afeto. Em poucas palavras, manifeste a Deus o seu desejo de estar com Ele. Por exemplo, Jesus, eu me ponho na tua presença. Conduz o meu coração. Só isso. E faz silêncio. Muitas coisas acontecerão ali. Virão ideias, pensamentos, barulhos. Tudo bem. Todas as vezes que alguma coisa dessa acontecer, você pode, no fundo do seu coração, dizer uma palavra ou uma frase, como por exemplo, Jesus. Jesus. Todas as vezes que vier uma distração, repete o nome dele, Jesus. Ou então, vem Espírito Santo. Faz um silêncio. Começou a se distrair, vem Espírito Santo. Com muita calma,
com muita calma. Sem grandes pretensões também, viu? Não fique criando muita expectativa. Desarme-se das expectativas. Deixe Deus te conduzir de verdade. Não queira controlar o processo. É Deus quem conduz. Por isso, quanto mais livre, quanto mais solto, quanto mais leve você tiver, mais longe Deus pode te levar. E sempre depois que você terminar esse ciclo de oração, para um pouquinho e pensa, o que foi que eu senti? O que aconteceu dentro de mim durante esses 10, 20 ou 30 minutos? Isso está me conduzindo para Deus? O que isso me fala de Deus? O que eu posso fazer para pôr em prática isso que eu senti ou vivenciei nesse momento de oração? Então, primeiro, se colocar na presença de Deus em silêncio. E segundo, depois que você fez esse momento de silêncio, de oração, avaliar o que você sentiu, fazer uma revisão, só para você ir percebendo os movimentos de Deus no seu coração. Faça isso durante essa semana e espero que você consiga, nessa toada, experimentar o sopro do Divino Espírito. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Padrecast Ontem na Missa. Agradeço a vocês por nos acompanharem nesses momentos de oração. Desejo sinceramente que essa semana seja uma semana cheia do Espírito Santo. Se essas orações te ajudam, se ela tem tocado o seu coração, talvez elas possam ajudar outras pessoas também. Compartilhe. Compartilhar também é evangelizar. Deus abençoe. Até semana que vem com mais um Ontem na Missa. Até mais, pessoal.